Olá, meninos, boa tarde. Hoje, na nossa aula do Impulsiona, nós vamos trabalhar três descritores. O D11, que é ordenar ou identificar a localização de números racionais na reta numérica. O D16, que é estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números racionais. E o D22, que é identificar a localização de números reais na reta numérica. Para iniciarmos, nós vamos começar com o D11, que é ordenar ou identificar a localização de números racionais na reta numérica. A reta numérica dos números inteiros, ela representa um conjunto que possui tanto os números negativos quanto positivos. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Quando é que o número é considerado inteiro? Quando ele não apresenta casas decimais, ou seja, números após uma vírgula. Também pertence a esse conjunto os números inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero. Observe aqui uma representação desse conjunto. O zero é como se fosse a origem, o ponto de partida, tanto para os números positivos quanto para os números negativos. A reta numérica do conjunto dos inteiros é infinita, ou seja, ela não tem fim. Os números na reta numérica, eles são dispostos em relação ao zero. Assim, os números positivos ficam do lado direito da reta, em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E os números negativos do lado esquerdo, em ordem decrescente, do maior para o menor. Observe, gente, que aqui nos negativos, o menos 5 ele vai ser menor que o menos 1, porque ele está mais distante do zero. Já aqui nos positivos, o número 5 é maior do que 1, porque ele está distante de zero. Observe aqui esses exemplos. Organize os números do conjunto A na reta numérica. Então, vou começar aqui organizando a partir do zero, que é a minha origem. Eu vou agrupar os números positivos do lado direito, em ordem crescente, e os negativos do lado esquerdo, em ordem decrescente. Então, agrupei os positivos, o 5, o 6 e o 8. Os negativos, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 8 e o menos... Questão 2. As temperaturas na maior parte dos países é medida em graus Celsius. Existem alguns países que são muito frios, como a Islândia, com temperaturas que chegam a menos 40 graus Celsius. A Mongólia, com temperaturas que chegam a menos 20 graus Celsius. Canadá, que chega a apresentar de noite temperatura de menos 39 graus Celsius. E a Groenlândia, com temperaturas de até menos 9 graus Celsius. Organize todas as temperaturas em uma reta numérica e indique qual país é o menos frio e qual é o mais frio. Aqui, gente, eu organizei, ok? Observando aqui que todos eles eram números negativos, então eu coloquei, certo? No lado esquerdo. E sempre colocando em ordem crescente, do maior número para o menor número. Então, começando aqui, menos 9 graus Celsius a Groenlândia, menos 20 graus Celsius a Mongólia, menos 39 graus Celsius o Canadá e menos 40 graus Celsius a Islândia. A questão pergunta qual é o país menos frio. O menos frio é a Groenlândia, porque ele está mais próximo do zero. E qual é o país mais frio? É a Islândia, porque ele está mais distante. Gente, agora que vocês já resolveram a atividade, vamos fazer a correção. Primeiro, observe a reta numérica abaixo. Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Observe que a reta está em ordem crescente. Então, 5 aqui, 5,1, 5,2, 5,3. 5,4, 5,5, então o ponto P seria 5,6. Alternativa C. Questão 2. Observe os números que aparecem na reta abaixo. O número indicado pela seta é, a reta também está em ordem crescente. Então, 0,5, que é 0,50, é a mesma coisa? 0,51, 0,52, 0,53. Então, o ponto com a seta é o 0,54. Alternativa B. Questão 3. O número irracional, raiz de 7, está compreendido entre os números 2 e 3, 12 e 15, 3 e 4, 6 e 8. Gente, observe uma coisa. Irracional é quando não tem a raiz exata. Então, não tem a raiz exata de 7. Eu vou achar uma raiz aproximada, que eu sei que é de 2,64, certo? Mas como é que eu posso resolver essa questão? Raiz de 7 eu vou colocar aqui e vou observar qual é o número maior que 7 que tem a raiz exata? É o 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Qual é o número menor que 7 que tem a raiz exata? O 4, que é quanto a raiz? 2. Então, o número da raiz
raiz de 7 vai estar compreendido entre o 2 e o 3. Alternativa A. 4. No mês de julho foram registradas as temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades: x-1, y mais 2 e z-3. A representação correta das temperaturas registradas nas cidades x, y e z na reta numerada é: eu vou fazer aqui essa questão por eliminação. Por exemplo, na letra A, diz que o x aqui é 1, mas o x na tabela é menos 1, então eu já posso descartar a letra A. Na B, o x é menos 1, só que aqui na minha reta está como x1, então eu descarto a letra B também. Na C, observe aqui que o x é menos 1, ok. O y é 2, mas aqui na reta está 1, então eu posso descartar também a letra C. Então, de cara aqui, a gente observa que é a D. Vamos só conferir, ó. O x menos 1, ok. O y 2, ok. E o z menos 3. Então, alternativa D. Questão 5. Arthur é arquiteto. Ele está verificando as medidas de um projeto. No desenho abaixo, podemos ver a linha que Arthur está medindo. Pergunta: a medida dessa linha em centímetros é? Observando aqui a linha, gente, está bem próximo do 4. Então, aqui a alternativa que está próxima do 4 é o 3,8, que é a letra C. Próxima questão. Π é o nome dado ao quociente entre as medidas da circunferência e do diâmetro de um mesmo círculo. Este número possui infinitas casas decimais, porém não possui um período que se repita. O valor de π é aproximadamente 3,14, 15, 92 e π é um número irracional. Observe as setas Z, Y, X e W na reta numérica abaixo. A seta que aponta a localização aproximada de π é: se o π é 3,14, a gente observa aqui que a setinha do X. Então, alternativa B. Gente, agora nós vamos trabalhar o D16, que é estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números racionais. A fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. Dízima periódica, gente, é uma dízima que tem um período, que se repete. Podemos achar as frações geratrizes de dízimas periódicas simples e compostas de uma forma bem prática. Uma dízima periódica simples é quando ela tem um único período e composta quando tem dois ou mais períodos que se repetem. Dízima periódica simples, ó, 0,2222. O período é um único número, então aqui é uma dízima periódica simples. Coloca-se o período no numerador da fração e para cada algarismo dele, coloca-se o algarismo 9 no denominador. Então, por exemplo, se eu quiser achar a fração geratriz dessa dízima periódica, eu vou colocar aqui o período, que é 2, no numerador. Como aqui, observe que é uma dízima periódica simples, então eu vou colocar somente um 9 no denominador. Por que o 9? Porque o 9 é a quantidade de números no período, ok? Então, se aqui é 0,222, o meu 2 vai ficar no numerador. E como eu tenho um único número no período, porque é uma dízima periódica simples, eu vou colocar somente um 9 no denominador. Observe aqui agora esses exemplos. 0,444. Observe que o período é o 4, é um único algarismo. Então, o 4 eu vou colocar no meu numerador e o 9, como representando aqui esse algarismo, colocar no denominador. Aqui, 0,313131. Observe que eu tenho agora o período 31, tenho dois algarismos. Então, como eu tenho dois algarismos, vou colocar no denominador 2 noves. E no numerador, o período, que é 31. Ficando assim a fração 31,99 avos. Observe aqui que na letra C eu tenho uma dízima periódica composta, porque eu tenho dois algarismos no meu período. Na letra D, eu tenho 0,278, 278 e 278. Observe que eu tenho três algarismos no período, porque o período aqui é 278. Aqui eu tenho um exemplo de uma dízima periódica composta. Como eu tenho três algarismos, então eu vou colocar 3 noves no meu denominador. E vou pegar o período e colocar aqui no meu numerador. Agora, gente, vocês vão dar uma pausa no vídeo, certo? Vão resolver aí as atividades propostas desse descritor e depois vem pra cá. Agora, né, depois todo mundo já fez aí as questões, vamos corrigir juntos.
Primeiro, a fração geratriz correspondente à dízima periódica 2,333 é... Gente, a melhor maneira de você resolver essa questão é você dividindo as alternativas. Ou seja, eu vou dividir o numerador pelo denominador. Se eu observar que a letra A e a letra B, o 3 e o 2 são os numeradores. São números menores que os denominadores. Se eu dividir uma pela outra, 3 por 9 e 2 por 3, eu vou observar que a minha divisão vai iniciar com 0. Então, já posso descartar a letra A e B. A letra D, se eu dividir 23 por 9, eu vou obter 2,55, 55, 55, 55. Então, também não condiz aí com a primeira questão. Na letra E, se eu dividir 23 por 3, eu vou obter 7,6666. Também não condiz. Então, só me sobra a letra C, e quando eu divido 7 por 3, eu obtenho 2,333. Opção correta, C. Questão 2. Apresente o resultado da expressão na forma fracionária. Então, eu vou iniciar aqui somando as duas primeiras dízimas periódicas. Eu somo, o resultado da soma eu vou subtrair com a terceira dízima periódica. Observe, gente, que eu obtive aqui como resultado 0,14141414, uma dízima periódica composta, onde ela é formada por dois algarismos. Então, 14, como é o período, vai ficar no meu numerador. E como eu tenho dois algarismos, eu vou colocar dois noves. Então, o denominador fica 99. Então, observe aqui que a forma fracionária é 14 sobre 99 avos. Terceiro, se x é igual a 0,2222 e y é igual a 0,595959, calcule o valor da soma dos algarismos do numerador da fração x vezes o y. Então, eu tenho que multiplicar o x vezes o y. Transformando aqui a primeira dízima em forma fracionária, o 2 é o período, é o único número. Eu tenho uma dízima periódica simples. Então, o 2 é o meu numerador. E como eu tenho um algarismo, vai representar o 9 como denominador. Já aqui no y, eu tenho dois algarismos na minha dízima periódica composta. Então, o período aqui é 59, é o numerador. Como eu tenho dois algarismos, o denominador é 99. Vou multiplicar, certo? 2 vezes 59, 514. E 9 vezes 99, 891. Ele quer aqui que eu calcule o valor da soma dos algarismos do numerador. Então, eu vou somar. O numerador é 514, somando os algarismos. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Questão 4. Renato dividiu dois números inteiros positivos em sua calculadora e obteve como resultado a dízima periódica 0,45, 45 e 45. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos dois números dividido pelo menor deles, o resultado obtido por Renato na calculadora teria sido. Primeiramente aqui eu vou pegar esse número e vou transformar em um número fracionário. 45, 45, 45 é o período que se repete. É uma dízima periódica composta. Então, 45 vou colocar no meu numerador. Como eu tenho dois algarismos, vou colocar dois noves no denominador. 45, 99 avos, eu posso simplificar essa fração por 9, que eu vou obter uma fração na sua forma irredutível 5 sobre 11. Aí a pergunta diz o quê? Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos dois números dividido pelo menor deles, o resultado obtido seria qual? Se é 5 por 11, eu vou inverter a ordem. 11 por 5, que é o maior, dividido pelo menor. Vou obter 2,2, a alternativa é. Gente, agora nós vamos para o último descritor, o D22, que é identificar a localização de números reais na reta numérica. Uma reta numérica é uma reta na qual foram colocados todos os números reais, ou seja, todos os números positivos, os números negativos, os números decimais, as raízes exatas, raízes não exatas, as dízimas periódicas. Observando aqui o exemplo, né? Vamos ver aqui uma reta numérica na qual estão representados números equidistantes. Por que equidistantes? Porque na reta numérica todos os pontos possuem o mesmo intervalo, a mesma distância. Então, aqui, qual é o ponto correspondente ao número 30,5? Então, se aqui é 28, aqui é 28,5. Aqui é 29, o H é 29,5, o I é 30, o J é 30,5. Então, a alternativa aqui seria a letra D.
Observe aqui que o intervalo, a distância é de 0,5. Agora, gente, vocês vão pausar aí o vídeo, vão lá para as questões, vão resolver e depois vem aqui comigo corrigir, tá certo? Pronto, já que vocês já fizeram, vamos corrigir. Na reta numérica abaixo, MN representam números inteiros. Os números correspondentes a MN são, respectivamente, observe que de 0 para 2, o intervalo é de quanto? De 2. Então, aqui é 2, aqui é 4, então N é 6. Da mesma maneira que é de 2, observe aqui que nos negativos também será, só que será negativo, né? Então, aqui será menos 2, menos 4 e o M menos 6. Então, observe aqui que a alternativa D corresponde à questão. Próxima questão. O número menos 4/3 na reta numérica está localizado entre... Gente, se eu pegar 4 e dividir por 3, dá 1,33. Só vai ficar menos 1,33. Então, vai estar aqui entre quais números? Menos 2 e menos 1. Alternativa B. Observe a reta numérica. O número menos 23/4 está localizado entre... Se eu dividir menos 23 por 4, eu vou obter menos 5,75. Então, ele vai estar localizado entre os números menos 6 e menos 5, alternativa A. A figura abaixo indica a posição do número x na reta numérica. O número x pode ser representado por... Observando aqui, eu tenho 0, vou ter o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e 0,8 no x. Representando 0,8 decimal em fracionário, fica 8/10. Então, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão. Na reta numérica, o número raiz de 5 está localizado entre... Gente, eu posso observar também que a raiz de 5 é um número irracional, não tem a raiz exata, que é de quanto? 2,23. Mas eu também posso observar, certo? Nos intervalos, como isso. Qual é o maior número depois de 5 que tem a raiz exata? É o 9, que é quanto? 3. Antes de 5, qual é o menor número que tem a raiz exata? O 4, que é 2. Então, o intervalo aí é entre 2 e 3, alternativa A. O número raiz de 2 localiza-se na reta numérica entre os números. Raiz de 2 é um número irracional, que é aproximadamente 1,41. Então, observe que o número maior que 2, que tem a raiz exata, é o 4, que a raiz de 4 é 2. E o menor número com a raiz exata é o 1, certo? Depois, antes do 2 é 1. Então, qual é o intervalo aí que eles se encontram? Do 1 até o 2. Vamos aqui para a última questão. Que alternativa indica a localização do número 2 sétimos na reta numérica? 2 dividido por 7 dá 0,28. Então, a alternativa aqui, né, correta seria a letra B. Gente, então é isso, né? Lembrando aqui que não são férias, que vocês fiquem dentro de casa, que vai dar tudo certo e que em breve nos reencontraremos.